Eu moro em uma cidade com um pouco mais de 200 mil habitantes, onde mora eu, meu pai e meu irmão. Meu pai, ele é pastor da igreja. Então, assim, eu nasci dentro da igreja praticamente. A minha mãe, ela faleceu, eu tinha 8 anos de idade. Então, sempre morou meu pai e meu irmão. E meu pai, gente, meu pai era, assim, muito rígido. Ele não deixava eu sair para lugar nenhum. Ele deixava eu só fazer as coisas da igreja mesmo, né? Porque eu participava de muitas coisas lá na igreja, então ele deixava eu fazer as coisas da igreja e ir pra escola só. Eu saía só para esses lugares assim. Então, eu com 14 anos, eu comecei assim a sentir umas coisas diferentes. Por quê? Porque tudo que eu ia fazer, eu fazia com as minhas amiguinhas, que eu tinha coleguinha lá da escola, né? Eu fazia tudo com elas. Porque meu pai não deixava eu fazer trabalho, por exemplo, com homem. Tinha que ser só com menina. E aí, por exemplo, eu ia lá para minha casa, eu levava as meninas, minhas colegas, para lá pra gente fazer os trabalhos, pra gente estudar para a prova, sabe? Aquela coisa mesmo. Então, tinha que ir só menina, menino não poderia ir. Não podia ir, meu pai não deixava levar menino. E eu tinha que, tipo assim, ter amizade só com garotas, né? Então, eu, com 14 anos, eu percebi, tipo assim, achei um pouco estranho, você sabe por quê? Eu ia lá pra. Eu ficava ansiosa, querendo chegar, tipo, na hora lá, de ir pra escola, pra abraçar as meninas, porque eu abraçava as meninas tudo, cheirava tudo. Eu já chegava cheirando, assim, o pescoço das meninas, e achava aquilo ali o máximo, amava aquele cheiro das meninas, o abraço delas. E eu não gostava de abraçar os meninos, não. Até que eles vinham, sabe, fazer graça, abraçava, mas eu não gostava. Não gostava mesmo, eu gostava das meninas. Eu, com 16 anos de idade, começou o ano e começou alguns alunos novos, né? E aí eu fui prestar atenção, gente. Uma garotinha, uma menina, uma princesinha, uma bonequinha lá na minha sala, coisa mais linda do mundo. A pele, assim, sabe? Lisinha, assim, coisa mais linda. O cabelo maravilhoso. Tudo lindo. Parecia, a boquinha dela parecia de bonequinha mesmo. E os meninos ficou tudo encantado com ela. Eu também. Eu fiquei encantada, só porque assim, até então, meu sentimento era muito confuso, sabe? Tipo, parece que eu queria ser amiga dela e não sei, era confuso, que eu até então eu não sabia, não sabia assim, tipo, diferenciar muito. Só sei que eu queria ficar do lado dela, era a única coisa que eu queria. E queria conversar com ela, acabou que ela chegou em mim. Chegou em mim, a gente começou a conversar e rolou uma amizade. E aí, o professor anunciou que ia até as provas, né? E falou, gente, vocês têm que estudar muito e tal. E como eu tinha esse costume de estudar com as meninas, eu fui e chamei ela para estudar lá em casa. Falei, vamos estudar lá em casa, porque eu queria ficar perto dela. Mas assim, até então eu não sabia, né? E ela foi e falou, não, vamos estudar na minha casa. Aí eu pedi meu pai me levou lá na casa dela. A gente ficou estudando. Quando eu cheguei lá, eu olhei pra ela assim, eu me encantei. Parece que meu olhar não tava mais com aquele olhar que eu olhava pra ela na escola, sabe? Aquela bonequinha tava com a boquinha toda rosinha, o cabelo lindo, aquele cheiro maravilhoso. Ela tinha um cheiro, gente, assim, inexplicável. E tava com um vestidinho floral, curto. Não, linda, linda. Tá, aí a gente ia até então, ia mais duas amigas, né? Duas colegas lá que ela tinha chamado. Acabou que não foi só eu e ela. A gente começou a lá preparar as coisas para estudar, a gente estava estudando no quarto dela. Preparando as coisas para estudar, e ela, lógico, fechou a porta, né, por causa do barulho, e ela foi, gente, e foi chegando perto, a gente conversou um pouco, depois paralisou, e ela foi chegando perto, me deu um beijo na boca. Aí eu fiquei, aí ela foi, tipo, saiu assim, eu não correspondi, porque eu fiquei assim,
Sabe o que é assim, com medo? Eu fiquei pensando assim, gente, isso é pecado, isso não pode, isso, isso não pode. Deus não vai gostar disso, sei lá por quê, porque eu era dentro da igreja, né, gente? Aí ela foi, afastou e pediu desculpa. Quando ela pediu desculpa, eu fui e falei assim, sabe o que é fechar o olho e pensar assim, meu Deus, eu preciso disso, eu quero muito isso. Me perdoa. E peguei na mão dela e cheguei nela e dei um beijo nela. Ela correspondeu. E assim, acho que foi o melhor dia da minha vida. Foi muito bacana, muito gostoso aquilo tudo, aquela emoção. E aí depois disso, acabou. Você acha que a gente se separou? Não, não se separou. A gente saía, a gente conversava, a gente tinha umas feirinhas perto da escola, a gente saía, ia lá. A gente fazia tudo junto, uma grudada na outra. E quando a gente não tava junto, a gente ficava conversando pelo celular, né? Ficava conversando por mensagem. Tem um belo dia que eu tava em casa, né? A gente conversando por mensagem. Eu fui e deixei o celular em cima da cama. Eu não lembro o que eu fui fazer. Eu acho que eu fui pegar, tomar água e ir ao banheiro, não lembro. Só sei que meu irmão pegou meu celular e viu as conversas. Contou tudo pro meu pai. Imagina, gente, meu pai, pastor da igreja. Quando meu pai ficou sabendo, foi aquela bagunça, foi aquela. Nossa, foi. Ele falou tanto na minha cabeça nossa, me criticou, me julgou tanto, tanto, tanto. Eu fiquei tão chateada com aquilo, porque assim, até então, minha família, entendeu? Totalmente errada, eu tava errada. Foi o que ele falava, eu tava errada, que isso era pecado, que eu não podia. Um monte de coisa. Tá. O que ele fez? Me trocou de escola. E falou que eu estava proibida de conversar com ela, de chegar perto dela. Gente, eu tava apaixonada, ela também, então não tinha jeito. A gente continuou conversando, continuou se encontrando, até que um dia meu pai descobriu. Meu pai me seguiu e viu a gente. A gente tinha ido, se me engano, no shopping, ele viu, me seguiu e viu, me pegou. Ele foi, me levou para casa na hora, chegou lá, ele pegou todas as minhas roupas e me expulsou de casa. Gente, ele me expulsou de casa, eu tinha, nessa época, acho que eu tinha 17 anos, ele me expulsou de casa. Simplesmente porque eu estava tendo relacionamento com mulher. Será que se a minha mãe tivesse viva, ela teria feito a mesma coisa? Ela teria, tipo, questionado meu pai, falado pro meu pai não deixar eu, pra não me expulsar de casa? Meu pai falou que nunca mais queria ver minha cara. Nossa, foi assim, terrível. Eu fiquei super chateada. Eu fiquei. Só porque aí, minha tia viu toda aquela situação e me acolheu na casa dela. E o melhor de tudo, ela aceitou. Ela me aceitou do jeitinho que eu sou, do jeitinho que eu sempre fui. A igreja, não fui mais. Porque todo mundo da igreja ficou sabendo e todo mundo, tipo assim, eu ouvia burburinhos, eu ouvia todo mundo criticar. Então, assim, não fui mais. Então, assim, a minha fé em Deus nunca perdi. Nunca. Eu tenho muita fé em Deus. Eu acredito muito. Mas eu não posso, gente. Eu não posso. É isso que eu quero, é isso que eu preciso. Tem gente que fala que isso é pecado, tal. É lógico que eu não vou entrar no mérito aqui, porque, mas assim, eu creio muito. Eu acredito muito, mas eu estou vivendo a minha vida. Eu estou vivendo a minha vida, eu estou feliz hoje, eu tenho 22 anos. Eu trabalho, eu estou fazendo, cursando na faculdade, quase terminando. Minha tia maravilhosa, que eu amo muito, que é minha mãe, porque hoje eu considero ela como minha mãe, ela me apoia em tudo. Então, assim, aquela menina, não, fiquei com ela. Hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira, mas realizada e feliz. E eu tô solteira porque eu quero. Porque o meu intuito agora é terminar minha faculdade para começar uma vida. Mas com mulher, porque é isso que eu gosto. Então, assim, deixei minha história para vocês, espero que vocês gostem.
E eu só falo uma coisa pra vocês, não desistem. Por mais assim que seja difícil, por mais que dói, porque assim, meu pai me deixou até hoje, gente. Até hoje ele não conversa comigo. Até hoje ele é chateado, até hoje ele tem mágoa, até hoje eu acho que ele não me considera como filha. Só que por mais que seja difícil, vocês têm que correr atrás. Não pode deixar a felicidade passar, tá? Então esse é meu recado. Gente, muito obrigada por escutar a minha história. Espero que vocês tenham gostado. Oi, gente. E o que vocês acharam da história dela? Amei a história dela. Lógico que não teve, assim, um final 100% feliz, mas o que eu gostei mais foi porque ela lutou pelo que ela queria. E a gente tem que fazer isso. A gente tem que lutar pelo que a gente quer. Independente dos contras, independente dos pais, os tios, os avós, tudo contra, mas a gente tem que lutar. Lógico que cada pessoa luta diferente, cada pessoa tem as suas particularidades, só porque a gente tem que ser feliz. E para isso, às vezes, algumas pessoas têm que atravessar muitas barreiras e algumas pessoas têm que enfrentar para conseguir ser feliz. Então, assim, eu fico satisfeita de ver uma pessoa assim, uma história dessa, entendeu? E eu gosto muito, gente. Então, vamos continuar mandando a história de vocês. Continue se inscrevendo no canal. Se inscreve muito no canal porque ajuda a gente a fortalecer, ajuda a gente a continuar com essas histórias. E é lógico que eu vou sempre ter vídeo, vou sempre gravar vídeo novo aqui para vocês, tá? E vocês se inscrevendo, vocês nunca ficam por fora, tá bom? Dê o seu like, então, galera. Muito obrigada e beijão no coração.